Olá, agora sim, estamos ao vivo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Florence. Obrigada por estar aí com a gente mais uma vez. Depois de um aniversário. Aniversariante. Depois de uma semana de festas e tudo mais. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigada. Brooke, thank you so much for your time. Thank you for having me. For your energy. You have a lot of energy. Yes. Thank you so much. Natanael, como está? Tudo bem, cara? Tudo jóia, meu velho, tudo jóia. Ainda alguns probleminhas no meu estúdio, mas podia estar pior, né? Então não posso reclamar muito, não. Tem muita gente que tá com broncas aí, eu tô algumas bronquinhas, mas nada do outro mundo. Feliz porque eu encerrei um ciclo agora, né? Terminei a formação lá com a Érica. Legal. Então agora e seguir em frente. Beleza. E você, Flor, como está? Depois das comemorações? Certo, tudo certo, tudo bem. Certo. Obrigada. Beleza. Eu queria falar com a Brooke, queria saber sobre o que veio primeiro ali na vida dela, que eu estava vendo todo o perfil, a história dela ali, acupuntura, treinamento com atletas, Pilates, o que surgiu primeiro na vida dela, falou. So, Brooke, hi. Thank you for being with us. Thank you for having me. I'm happy to be here. Fernando's first question goes right to the point. What came first in your life? Acupuncture, athlete training, Pilates? How did that come about? I would say I'm an athlete since a little girl. Oh. With gymnastics as a little girl, which I think is partly why I love to be upside down and do handstands all the time. And then I really loved team sports. So as a kid, I did soccer and basketball and swim team and tennis, all the team sports all the time as a kid. And then I played basketball in college. And that became a really big part of who I am still to this day. But I started going to acupuncture when I was 14 as a patient. And so that was really, I just had a friend who was an acupuncturist and I went with her and I loved it. And that became how I navigated anything in life, as physical, emotional, or sort of searching. I would go to acupuncture. So I started that as a patient at 14, but I became a Pilates teacher before I became an acupuncturist. Okay. So some of this. Eu sou uma atleta desde quando pequenininha, desde criança comecei com ginástica e é provavelmente por isso que eu gosto tanto de invertidas e de handstands. Depois, como criança, eu fiz muito esporte, futebol, basquete, natação, sempre envolvida com esportes. E eu joguei muito basquete já no colegial. Mas naquela época também que eu comecei a ir como paciente para acupuntura, quando eu tinha 14 anos. E a acupuntura se virou a minha preferência para qualquer problema, que seja problema físico, emocional, eu sempre virava para acupuntura. Mas eu me tornei instrutora de Pilates antes de ser acupuncturista. Legal. E a acupuntura levou ela a gostar da medicina chinesa, como ela própria diz no perfil dela? And is it acupuncture that led you to liking Chinese medicine? Yes, it's kind of, so in Chinese medicine, acupuncture is one of the parts and pieces, but then Chinese medicine looks at, we do cupping and guasa and Chinese herbs and food therapy, lifestyle, all of that, all encompassing. So I really sought that out for everything. But it was right after college basketball that I ended up finding Pilates. But at the same time, when I was playing college basketball, I was in charge of the abs workout. Whenever it was time to do abs, do the core work, they just picked me. But that was before I knew Pilates. So
Sim, na medicina chinesa, a acupuntura é um dos componentes da medicina chinesa, mas aí tem um componente de tudo, tem trabalho com erva, tem trabalho com nutrição, com maneira de viver, tudo são diferentes componentes que fazem a medicina chinesa. E eu busco isso para tudo na vida, eu acho a solução dentro desse conjunto de terapias. E foi depois do colegial que eu procurei o Pilates, mas durante o colegial, durante os anos de basquete, eu era a pessoa que já criava séries de abdominais. Antes de o Pilates existir na minha vida, vinham me procurar para fazer séries de abdominal e para dar esse tipo de exercício. Diga, Natan. Em se tratando desse link aí com a medicina chinesa, eu não sei se a Brooke ela já teve um acesso a esse tipo de informação, que o próprio Joe, ele se coloca, né, ele coloca o Kung Fu como um dos pilares para a criação do método. E ela tendo essa visão mais oriental do método, como é que ela visualiza o Pilates, como ela acredita, talvez, com o que normalmente a gente encontra, até dentro do próprio Pilates clássico. Se é muito diferente da visão que ela tem. Porque nem todo mundo faz essa associação, digamos, né, com o lado oriental. Following the link with Chinese medicine, Joe Pilates had and put this forward that he used Kung Fu as part of the way he created the method. Do you know about this? And how do you see this link? Do you actually notice it? Do you actually believe there is something there? Yes, so much. So much so that I've built every business around that. Sim, absolutamente. Tanto que eu fiz todos os meus os meus trabalhos ao redor desse link, dessa associação, sim. And it's very much how I live my life, how I exercise, how I fuel myself, how I rest, how I raise my kids, how I went through pregnancies and births. It's all very intertwined. And even so much that, so I started my Pilates training in 2002, 2003, and then I started acupuncture school in 2005, 2006, somewhere in there. So it was soon after, and during acupuncture school, was like, oh my gosh, all this makes sense because of the channels in the body, the philosophy. And I remember really, Joe Pilates he's so Tao. It's all the Taoism, the Taoist philosophy about movement, self-becoming, self-knowing, navigating dis-ease or discomfort, and then coming back to our core again and again. So the philosophy is like totally interwoven. And then it's made me, I am an acupuncturist with the Pilates in me, and I'm a Pilates teacher, seeing it all as an acupuncturist, understanding the channel theory and qi and blood and yin and yang at the same time. So yes, my answer is yes. Olha, sim, sim, eu vejo sim muita associação, e eu levo isso para tudo que eu faço na vida. É a maneira como eu vivo, é a maneira como eu criei meus filhos, a maneira como eu vivi as gravidezes, tudo está muito interligado. Eu me formei como instrutora de Pilates em 2002, 2003 e acupuntura em 2005, 2006. Ou seja, bem, assim, logo após. Mas é durante durante a formação como acupuncturista que eu percebi, nossa, tudo isso faz sentido, tudo isso tem um porquê. E o próprio Pilates
tinha uma filosofia que se juntava muito com todas as filosofias chinesas, né? Do Qi, do Yong, tudo isso que o próprio conhecimento de si dentro do movimento no Pilates, e isso que também se vê na acupuntura. E isso faz que hoje eu sou uma instrutora de Pilates que não que usa a acupuntura, mas onde os conhecimentos da acupuntura estão interligados com a maneira como eu ensino e vice-versa. Eu sou acupuncturista com os conhecimentos que o Pilates me proporciona. Então, sim, acredito sim que seja muito, que tem uma associação muito grande na maneira como ele criou o método, sim. E como ela faz o trabalho dela, falou, com essa relação do Pilates, acupuntura, como é que ela administra isso no trabalho, no dia a dia? Há uma separação grande? Como é que ela usa? How do you link both during your work? Do you actually separate totally acupuncture and Pilates? Do you intertwine them yourself in your work? How do you manage both sides of Brooke? I guess. It all feels very integrated. Okay. And in the studio space, there are two sides. Acupuncture treatment rooms, which is the more yin energy, and then the Pilates studio, more yang. Oh, nice. And so you can go either way in Classique, in the studio, which I'm sure we can talk more about. And then in my time and energy, Pilates is more yang, so it can pull a whole lot out of me. So I make sure I designate days and times when I only see all my acupuncture patients. But in truth, the overlap of people is high. 75% of people who were coming into Classique, into the studio, did both. So it really becomes, if someone's coming in for acupuncture and they have pain, well, then I also want to see their alignment and how they're standing and see the whole picture. Where sometimes PTs or physical therapy, it's very narrow focused, but in Pilates, we're helping see the whole system, how it all moves together. So when they're there for back pain, I can recognize that it has to do with how they're holding their shoulders or something, and then give them Pilates homework. And same if someone's coming in for Pilates. And that's why I decided to go to acupuncture school, because I was teaching Pilates and the clients wanted and needed deeper work and help. And I did not want the Pilates studio to become talk therapy, but I wanted to help them. But that just wasn't the place. I wanted to work them out. But people have a lot of stuff they need help working through, or the space or the support. So then that's when I decided to go to acupuncture school. So if we're doing Pilates and I'm like, we need to go over here. So some days I would switch places. And every now and then I would bring the needles, the acupuncture needles, into the Pilates studio and needle someone while they're working out, because you can change pain like that. It's magic. Ok. Okay. É tudo muito integrado no Classique, o estúdio dela. Mas tem dois espaços. Tem o espaço Yin, tem o espaço Yang, onde o Pilates é mais virado para lá. Então, você entra no estúdio e você pode ir para um lado ou para o outro. Como o Pilates demanda mais de mim, eu decidi designar dias para a acupuntura, onde eu só faço acupuntura, a maneira de organizar os meus dias. Mas 75% das pessoas que entram no Classique fazem as duas coisas. Se, por exemplo, eles vêm para a acupuntura e estão com dor, eu quero ver o alinhamento deles, então eu vou levá-los, às vezes, para do lado do Pilates, para ver o corpo como o seu todo, como nós trabalhamos no Pilates, na sua integridade.
E aí eu posso, no Pilates, eu posso ver o que está desalinhado, o que está fora do eixo, digamos. E eu fui para a escola de acupuntura porque eu não queria que... Porque às vezes as pessoas começam a falar e tem problemas, tem dores, etc. E eu não queria que o Pilates o espaço Pilates virasse um lugar de terapia onde as pessoas falavam todos os problemas. Eu queria que... E é por isso que eu fiz acupuntura, porque eu acredito que ajuda para absolutamente tudo. Então, às vezes, eu faço um switch entre uma pessoa que vai para a acupuntura e levo para o Pilates e vice-versa, mas, às vezes, também eu levo as agulhas da acupuntura para alguém que está fazendo um exercício de Pilates, porque é inacreditável como a coisa pode mudar e a dor simplesmente desaparecer instantaneamente com as agulhas. É muito, muito impressionante de ver. Mas ela não passa um rolling like a ball com cara espetado, não, né? But you don't give rolling like a ball with needles on. No, but the armchair, the baby chair, is very good for things like, I use that the most, where people are having elbow or shoulder pain. Yeah. You can do the action, and I can be needling the opposite channel on the opposite leg, because there's a mirroring system with Chinese medicine. So I can treat the elbow, the right elbow, by treating the left knee while they're in motion. And then the pain will go away in one treatment, and that's it. Wow. It's very cool. Wow. Yes. Não, rolling like a ball não, mas no baby chair, armchair, é um lugar onde é muito evidente os resultados. Por exemplo, se alguém tem uma dor no cotovelo ou no ombro, e durante o movimento, pelo fato das cadeias opostas, eu posso tratar uma dor que a pessoa tem durante o movimento indo na cadeira oposta, ou seja, na perna esquerda, se ela está trabalhando à direita e do lado. E enquanto está fazendo o movimento, a agulha sendo colocada, a dor some. Wow. But I would say the philosophies of Chinese medicine and classical Pilates, that to me is very much what we're offering the person in the moment is very similar, because it's helping people connect deeper to who they are and building more, like, it's more core strength. And that's the same, your core, but then it's also just the core of who you are. And that's what Chinese medicine provides, that opportunity to know yourself and be more authentic. And then both also have to do with moving with more ease through whatever life throws at you. And that's what, every acupuncture treatment is going to move some chi. And, when we move chi, we feel better. It's like, it's why we do the side kicks every day, because then we feel more free. It's the same with regular acupuncture. Wait, I'm going to ask you to repeat just the last few sentences that you say. Every acupuncture movement... Every treatment is going to move chi. Yeah. Acupuncture and Pilates to me are both nourishing and moving. So strength and ease, both. And we know that from our regular Pilates practice, is that we feel stronger and we can move with more freedom. It's the same with Chinese medicine. We feel stronger at who we are, and we can navigate life's twists and turns and blocks and barriers with more ease. Okay. Yeah. Thanks. As filosofias são muito similares dentro da medicina chinesa e no Pilates. No fundo, o objetivo é de ajudar pessoas a se conectar de uma maneira mais profunda com quem eles são.
através do trabalho do core, através de se conhecer melhor. E aprender a se movimentar de uma forma mais fluida, com mais facilidade. Todo tratamento de acupuntura movimenta o Qi, todos. E todo movimento, tanto na acupuntura como no Pilates, é uma coisa que nutre como move, se movimenta. Ou seja, a nutrição traz a força e o movimento traz a facilidade na vida, de poder fazer tudo, que seja movimento, que seja viver, que seja pensar, tudo que se trata a movimentação, assim, ao sentido filosófico. Então, a gente se sente mais forte e a gente se move com mais facilidade. E o objetivo, tanto da acupuntura como do Pilates, é de chegar a poder ajudar as pessoas a se sentir mais forte e a se movimentar de uma forma mais fácil, mais fluida. Sim. Boa. E hoje ela continua trabalhando ou já trabalhou com os atletas? Ela continua trabalhando com atletas hoje, falou? De basquete? Are you still working with athletes? Yes, a lot. Basket? Yes. Yeah, I see in the WNBA, right? Yes. Oh, nice. Yes. E ela, eu perguntei se ela trabalha com jogadoras de basquete da WNBA hoje, né? Que é a NBA. Ela trabalha com atletas profissionais mesmo, sim, da NBA. E pergunta se ela faz Pilates com eles e o que eles acham disso. Do you teach them Pilates, and what do they think of it? They love it. It's so hard. They think it's so hard. Eles amam e eles acham que é muito difícil. Yes. Yeah, so I've always loved training athletes, and that comes also from where I grew up in Idaho. And when my Pilates began in Idaho before I went to Seattle to train, it's a little mountain ski town, and all sorts of athletes from ski team and cycling team, and I was athletic, and so that became very natural for me to figure out how to meet them where they are and train them per sport. I understood that. I was bike racing, I was doing all sorts of things. And it's really important, right? It's important for like this immediate performance, but then it's important for the long game sustainability for every sport. You want to tell them that, then I'll tell you more. Eu sempre amei treinar atletas. De onde eu venho, em Idaho, eu venho de uma pequena cidade onde se pratica muito esqui. E eu, como atleta, antes de mudar depois, eu, como atleta, era muito fácil para mim entender onde eles estão fisicamente, né? onde eles se encontram, a que nível e como eu posso ajudá-los. So I started, I opened Classique in 2009, and soon after started, a couple things. I started training the local high school baseball team, and I have trained them since. And I'm very proud of them because every year, these high school boys, they understand all the apparatus. Sometimes we do lives on grots because they can see these teenage boys work the whole system in the Pilates studio, and then they do their mat homework, and then they come in for acupuncture and cupping. So then they really get into this understanding. They're training, thinking about connecting to their bodies, listening to their bodies. Many I have that are in college now, and so they know how to take care of themselves. So I started training the local high school baseball team and then various athletes. But then I also started making some Pilates videos for mat practice and put them on YouTube. And so those were free for many years until I decided to launch Core Self in 2018. With Pilates mat work videos as how that began, but now that's evolving.
Okay, let me translate this. Eu abri o Classic em 2009, o estúdio em 2009, e eu comecei treinando a equipe, o time de beisebol do colegial, da escola. Comecei treinando esse tipo de time. E eles vinham no estúdio e eles trabalhavam nos equipamentos, fazendo o sistema e faziam os deveres de casa sendo o mat em casa. E eu consegui que eles entendessem como trabalhar os corpos, como entender e escutar os seus próprios corpos. Eles sabem hoje como trabalhar, de que forma, isso continua. Ela continua treinando esses times, quer dizer. E ela começou também a fazer vídeos de Pilates mat no YouTube de uma forma gratuita. E isso continuou de maneira gratuita até ela abrir o Core Self, que é o estúdio atual. I started those videos because I wanted my Pilates clients in the studio to do their mat work at home. So I put those out there and then decided, okay, well, I love making videos. I really have a good time making, it's classical Pilates, but then I just it feels very natural and candid and silly and real. And so making short little videos for people to do, so then started that membership platform. And it turns out a woman I work with now, she's a trainer in Oregon. She started using my free videos on YouTube with the WNBA team that she works for. So then I just got a phone call out of the blue that said, we've been using your videos for 2 years. Would you like to take this relationship further and be our Pilates instructor for our WNBA team? I was like, yes. See you soon. Eu comecei a fazer os vídeos pela simples razão de querer que os meus clientes façam o trabalho do mat em casa, para eles. E são vídeos de Pilates clássico, mas são feitos de uma forma lúdica, é simples, não é tão assim, é acessível para as pessoas fazerem. E estavam lá de maneira, assim, no YouTube de maneira gratuita. E uma pessoa com quem hoje eu trabalho começou a usar esses vídeos para o NBA team. Of which state did you say? Seattle Storm. Em Seattle mesmo, onde ela mora, né? E ela ligou falando, faz 2 anos que eu estou usando os teus vídeos para o time de NBA de Seattle. Você gostaria de fazer uma associação, ter alguma coisa junto comigo para isso? E ela falou, sim, yes. You know how sometimes like all these pieces of life that you genuinely end up sort of paving that path, then suddenly one point they all like click and talk to each other. Because, I did my Pilates training in Seattle with Dorte, and I had played basketball in college, and then I had coached high school girls for many years. And so then and these players that now I am their Pilates instructor, I was playing basketball in college basketball when they were playing college basketball. I was watching them on the TV. So these are like women I look up to and have admired, that now suddenly I'm flying out to Seattle to work with them in person and then making custom videos. And now we really keep it up online. So we do privates online, and they have custom websites and videos that they need based on if they're in season, out of season, injuries. So it was just one of those where you're like, get goosebumps all over, because suddenly it all just came together magically. And then you think, oh, I got to follow this. I got to see where this goes. Of course. Yes.
você sabe como às vezes os pedaços da vida se encaixam? Então é isso que aconteceu, que me deu a sensação. Que tudo essas coisinhas que eu fiz eram para pavimentar um caminho onde eu estou agora. Eu fiz o meu treinamento com a Dorothy em Seattle. Eu sou a coach de atletas e jovens de uma escola de lá desde muito tempo. Agora, esse time da WNBA, que essa mulher me chamou para fazer esse trabalho juntos, tudo isso criou se encaixou junto, e hoje eu tenho essa plataforma online, eu faço vídeos customizados para cada um desses atletas, dependendo se eles estão jogando, se eles não estão jogando, cada um tem o seu trabalho individualizado. Isso me arrepia de ver o quanto todas as coisas que eu fiz até agora acabaram se encaixando para criar ou para me permitir de fazer o que eu faço hoje. E eu tenho, obviamente, que continuar nesse sentido, porque está funcionando e dando certo. E como é que... Só fazer... Diga. You talk a little more, Brooke? Yeah, I was going to say that kind of started in 2019 then with the Seattle Storm, and then that's now led to more players, like one-on-one relationships that I have. And I was very excited that I ended up connected with USA Basketball, which is really just exciting for Pilates, that these like Olympic athletes are making sure that they're doing their stomach series and their side kicks, and they're doing, harder push-ups than they've ever done before because they're not allowed to use their arms. They can only use their powerhouse. So it's just very exciting that it catches on, and that they're making it a part of their every day, like right before they get on the court. And these are the best female basketball players in the world. So, I'm just honored and excited to work with them, but I'm excited for Pilates that it is a very integral part of how they train and perform. Tudo começou mais ou menos em 2019. E isso me levou a trabalhar com mais atletas e de maneira individual, em aulas privadas. E eu estou muito feliz dessa conexão com o USA Basketball, porque são atletas olímpicos que estão fazendo e sabem as séries e sabem que precisam fazer esse trabalho, eles conhecem o trabalho, eles praticam o trabalho. O Pilates virou uma parte integral do treinamento deles, e isso é muito bacana, muito bom. Só para concluir esse caminho aqui, porque o basquete nos Estados Unidos ele é extremamente popular, e parece que ela está entrando, eu não sei como ela está entrando com o Pilates ali como o complemento do treinamento, né? Eu queria que... E aqui a gente tem o nosso futebol, que é tão popular, e a gente não consegue mudar certos vícios que existem aqui no treinamento esportivo aqui dentro do futebol, né? Como é que ela vê essa entrada do Pilates no mundo profissional ali dos esportes, não só no basquete? Será que ela consegue enxergar Pilates entrando em mais áreas ali, tanto no futebol americano e tantos outros esportes? E outra, Flor, complementa perguntando se ela já está tendo feedback dos diretores e tudo mais em relação a esse trabalho. We know that basketball is very popular in the States, and you are managing to enter or to introduce Pilates as a complement of their training. And this is obviously wonderful. Here in Brazil, soccer is just as popular or even more, but we don't manage to pierce through, some beliefs and to get into that. How
do you see this happening, at least in the States, in more and other athletic disciplines? How do you manage to make them understand that this is a real, plus to their training? And then Nathanael added, do you already receive feedback from the directors of the teams or whoever can give you feedback that this is actually being very productive and very useful? Yes, so I can say the feedback, and even from the local high school baseball team, that feedback is direct from the coach saying, I want my team to come again this year because every year we work with you, we get better. And some sports, like baseball, is very measurable because they can hit the ball further. You can measure that. The pitchers throw faster. They don't get injured. And then they're running their sprints and they're faster. So at that high school level, there is instant feedback from the coach and the players that know that the Pilates has leveled them up. And these are, 15, 16, 17-year-old boys who they know they're more flexible. They start and they can't touch their toes. And then by the end, some are doing, splits on the reformer. Nice. So that's good direct feedback. You want to share that? Yeah. Sim, o feedback é bem óbvio. Também, e mais da escola do colegial onde eu dou aulas, o coach, aí o feedback é imediato e direto. E ele fala, eu quero que o meu time volte a trabalhar com você esse ano, todos os anos, porque a gente joga melhor depois com as equipes que fazem Pilates que com quem não fez. E no basquete é uma coisa, é muito fácil medir, perceber a melhora, porque ela usou termos aí do basquete que eu não sei necessariamente traduzir, mas todas as jogadas, as corridas, as coisas que precisam ser feitas no basquete, quando eles fazem Pilates, eles medem que é muito mais potente, a corrida é mais rápida, o lance é mais forte, etc. Então, o feedback é instantâneo. E são meninos de 15 a 17 anos, que eles também percebem, não é só o coach que fala, eles também percebem. E eles começam o Pilates, eles fazem uma flexão para frente, eles não conseguem tocar os pés e terminam fazendo os splits no reformer. Então, sim, o progresso é gigantesco, assim. What I think it takes too is that it takes the players and the athletes who are really good in their sport talking about more and more how they train, what they're doing off season, on season. And so all it's taken for me too, word of mouth, is that if some of these very best players say, I've added Pilates to my practice, and now they're playing longer in their careers and they're less injured, or they're recovering from injuries faster. I've worked with a couple WNBA players who had Achilles ruptures, and teaching them, you can do so much Pilates while you're doing full Achilles surgery rehab. So that became a really big way to make them feel better in their bodies, and then they have more longevity in their sport. And so I just think that it gets contagious once someone starts to talk about it. And it does help, in the NBA, in our professional men's basketball, right? That LeBron James starts talking about how much money he spends on his self-care, including acupuncture, Pilates, yoga, massage, all these things. So the more you get a few athletes who are leaders in their sport talking about it, then it helps. So I think that's what it takes. And they want to have, this is from working with the women I work with. They want to feel good. They want to feel flexible. They want to feel free in their bodies. And as athletes, they can overtrain and get tight and kind of locked up. So the more they do, a lot of the Pilates we're doing feels to them like it's active stretching. They're just making more space so they can do then their explosive action on
court or the field? Isso acontece porque os atletas falam e comentam o que eles estão fazendo, tanto durante a estação a sessão de jogos, quanto também quando eles estão repousando, né? É tudo... as pessoas falam e comentam. O atleta vai falar que ele consegue jogar mais tempo, que ele fica menos lesionado, ou quando ele se lesiona, ele recupera mais rapidamente. Eu trabalhei com um atleta que teve uma ruptura do tendão de Aquiles, e tem tanto trabalho no Pilates que pode ser feito mesmo com a lesão, que foi muito mais fácil a reabilitação e o trabalho de voltar a jogar bem, normal. A longevidade, eles têm uma longevidade no esporte muito mais comprida. E acaba sendo contagioso, porque a pessoa comenta, fala, e isso vai para as orelhas dos outros, que também vão procurar essa maneira de trabalhar que permite jogar mais tempo e ficar menos lesionados. E as atletas muito famosos falando, isso leva, claro, a pessoas que estão começando também na profissão a procurar antes de começar necessariamente a virar profissional. E por quê? Porque eles querem se sentir bem, eles querem se sentir livres nos movimentos. Os atletas, geralmente, o treinamento é muito forçado, é muito pesado, então eles encolhem no sentido que os músculos são muito trabalhados, né? E eles se dão conta que fazendo esse trabalho de Pilates, eles criam mais espaços nas articulações, eles se sentem melhor e, obviamente, isso faz que procuram mais e mais. Nice. Eu vou falar rapidinho com a Brooke, Flo. And Brooke, you talk about the Pilates in the high school level, but you see the Pilates in the professional level, like Seattle Seahawks, you know, the big things. You see the Pilates inside these big teams. Yes. Yeah, and it takes a few. You know, we have up here like a few, like an NFL player or a Major League Baseball player. There are a few who will say, yes, I do Pilates regularly. Yeah, they do. And our best women's soccer player, you know, you must know Megan Rapinoe. Yeah. Oh, yeah, she does her Pilates every day. Nice. Sim, atletas de renome, que seja da NFL, ou a jogadora de futebol, Megan Rapinoe, faz Pilates todos os dias, sim. Sim, eles falam, fazem e falam. Legal. I think it's catching on because and especially, you know, there's such a discrepancy in pay for male and female professional athletes. So, and then some of the professional, you know, the female players, they're having babies midway through their career. So they know they have to take care of themselves because they might have to play longer than the men to make a career out of it, or they're having a couple babies along the way, but still being a professional athlete. So that's, I have worked with quite a few after babies also because of what happens with the diastasis recti and then refinding your core so that you can train and perform at a high level. So I think there's a knowing of how important it is to tune in, take care of your body, and that's what Pilates offers. You know, how we teach Pilates, classical Pilates, it's like you got to tune in, you got to pay attention, you got to work on this. Like in this moment right now, you're not checking out, you're checking in. And I think they end up knowing how valuable that is, especially if you want to play for so many years. Sim, a coisa tá começando a ser mais e mais não somente comentada, mas as pessoas estão mais e mais entendendo a necessidade
de se cuidar. Tem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tem uma grande diferença em salário entre mulheres e homens, em salário de atletas profissionais. Também as mulheres, às vezes, durante a carreira profissional como atleta, acabam parando um tempo para ter um filho ou dois, e para que essas mulheres fazem de uma carreira o esporte, para que o esporte seja uma carreira, às vezes elas, por causa dessas gravidezes, elas precisam jogar mais tempo. E isso só vai vir se a pessoa se cuida, se a pessoa entende o bem que pode fazer uma disciplina como o Pilates e sabem se cuidar, entender que isso no Pilates você tem que vir, entrar dentro de você, você tem que estar presente, tem que prestar atenção em tudo, e elas estão começando a entender o quanto valioso é para uma carreira mais longa. Diga, Nathan. Ô, Flor, vê que interessante. Se você olha os arquivos das imagens que tem no estúdio do Joseph Pilates, entre os arquivos tem fotos onde ele coloca que o método dele é interessantíssimo para o equilíbrio, o ganho de força e de flexibilidade em atletas. E isso na década de 20, e a gente ainda vê essa coisa ainda, né? Não tão comum, não é isso? Um foco em profissionais do esporte. Passa isso para ela para depois... Just a comment that makes so much sense with what you're saying. If we look at the photo archives in Joseph's studio, there are photos where he mentions or he says how important the method is for athletes to become stronger, to become more flexible, and this in the 20s. And it's interesting to see how we're still struggling with implementing this into athletes' routines. Yeah, he knew. He was very smart. And it's that, like I was kind of saying earlier too, with Chinese medicine is that Pilates has the same, where you're not just beating down the body, which a lot of training can do, is break the body down, where Pilates is the opposite, because we're tuning in so much. You're paying attention to alignment, getting stronger, rather than overtraining and depleting and then getting injured. So you're breaking up, Brooke. Your mic at some point you just broke up. Can you just repeat what you said? Just to say that I think that in athlete culture and even in modern fitness, there's a lot of training that is breaking the body down. Okay. Where Pilates does the opposite. We're training hard, we're working hard, we're sweating like crazy, and we're being super smart about it and aligned and building, not breaking down. Sim, o Pilates era muito inteligente, ele sabia. Mas o que a gente tem que, o que os atletas têm que entender é o quanto um treinamento pesado atlético quebra o corpo. E o quanto o Pilates, mesmo que a gente sofra, sua e tenha muita dificuldade, isso constrói, em vez de quebrar o corpo. O quanto isso ajuda a alinhar e a construir um corpo forte, ao invés de quebrar por treinamentos muito pesados. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Desde que eu a conheci pelo Instagram, e que eu vejo vídeos dela, eu sempre sinto uma energia muito para cima. Se ela entende, já que ela estuda também o lado da medicina chinesa e etc., se ela entende que a energia que flui de um instrutor, ela acaba se combinando com a energia do aluno, existe meio que um link entre, feito até Fernanda às vezes fala, né?
instrutor, equipamento e aluno. Se ela acredita nessas coisas, se ela acha que isso é válido, se ela acha também que a energia, às vezes o aluno quando está com energia não tão boa, isso volta. Enfim, o que é que ela acha em relação a essa transmissão de energia? What do you think about when ever since he knows you on Instagram, he sees how upward your energy is, how always you bringing, it's very obvious in the videos and everything. And if you agree with the fact that the instructor's energy can translate into the client's or the student's energy while doing, if there is this energy from the instructor to the equipment to the client, and vice versa, when a client comes in with a lower or negative energy, can that translate and transfer to the instructor as well? What do you think about that? Thinking about all the link between the Chinese medicine as well that you know so much of. Yes, I have a lot of energy. Yeah, a lot. I always have, but I love to work out. I mean, I do so much Pilates, and I think that always keeps me energized for the mat workout, for what we're doing on the equipment, because I get an idea and then I want to share it, and then I've tried it. So I think I always keep my energy in its natural state, which is maybe kind of high, because I keep doing the practice too. You know, so I live inside of it and it lives inside of me. And do you want to share that first, Florence? Yeah. Sim, eu tenho energia, sim. Eu sempre tive, mas eu adoro treinar. E eu faço tanto Pilates que é isso que me mantém energizada. E eu mantenho a prática viva dentro de mim graças ao fato de treinar. And I think that in terms of I do get fuel from the clients who are really into it, present, working, curious, playing. And then I think we end up attracting what resonates too. So the clients who don't want to be challenged or playful, I think they just don't come to me. And then, because it's similar too with Chinese medicine, and that's almost more of a place where people can really lay down on the table and then just tell you all the problems, and then kind of say like, fix me, heal me. And so I really work hard in that relationship where I don't think of myself as a healer, because it's not my job to heal you. You have to heal you. But I can create the space, the moment, maybe some guidance, the treatment plan, just like I can create the workout that I think will uplift your energy and, you know, meet you where you are and then help you in that moment. But I can't do the workout for you. And I can't bring your energy up, but I can try to lead you there. I can make the space for it. So the same with acupuncture, where I know that it's their journey and that it's my journey. And so I don't let myself get brought down. And maybe I did when I was younger. Now I'm old and wise. Right. Sim, eu sinto sim que eu também me nutro da energia dos clientes. Sim. E eu acabo pensando que a gente atrai pessoas que batem nessa mesma energia. Quem
quem não está muito afim de fazer não vai vir na minha porta, não vai bater na minha porta. Exato. É a mesma coisa na medicina chinesa. O meu trabalho não é de te curar. O teu trabalho é de te curar. Eu posso criar no Pilates um treinamento que vai te elevar, mas quem vai fazer o treino é você, não sou eu. Mesma coisa na medicina chinesa. Não posso elevar a tua energia, mas eu posso te levar e te guiar a um caminho onde você vai achar como elevar as tuas energias. Então, pode ser que, e sim, eu me deixava um pouquinho levar mais para baixo quando eu era mais nova, mas agora que eu sou velha e mais... Experiente. e mais... I had to do the old. Yeah. But I think I had to learn that so that people, because I do have to be careful because I'm such a giver that I have to, and because I give so much and I love so much all the aspects of what I do, but it is a lot, being an acupuncturist, teaching Pilates clients, keeping up Zoom classes online, training teachers. I've been training Pilates teachers for 12 years. That's an intense relationship that can really pull. And, then running a business with contractors in there, which is partly why I shifted. And then giving myself enough room to be creative, because that's where I thrive, is in the vision, the creating, the weaving it together. And then with that, with the athletes, which I want that to grow, and I got a couple kids. You need energy. So I have to sometimes, when I'd say introvert, then I'd have to get quiet and fill myself back up. But my Pilates practice, my workout does that for me. So I always stay close to that as like my moving meditation, no matter what. It brings me home. Mas eu tive que aprender, né, Nathanael, como chegar a isso. Porque eu tenho que ser muito cuidadosa, porque eu dou muito. Eu dou provavelmente demais. E eu amo tanto todos os aspectos, todos os lados, tudo que eu faço, que seja acupuntura, que seja instrutor de Pilates, todas as aulas no Zoom, treinar professores de Pilates faz 12 anos que eu faço isso. O meu negócio, lidar com isso, dar-me o tempo necessário para ser criativa e conseguir criar e fazer tudo que eu estou fazendo. O trabalho com os atletas. E eu tenho 2 filhos. Então, eu tenho, sim... eu preciso de me encher para poder ter todo o tempo de fazer tudo que eu faço. Mas isso é o meu workout, é o meu treino que tem esse papel e que faz esse papel de me dar suficientemente energia para poder para fazer tudo que eu faço. Diz para ela que eu sinto que se eu treinar um match ao lado dela, quando eu estiver fazendo um roll-up, ela já está no push-up. Fernando says that if ever you do a mat together, by the time he's at the roll-up, you're already at the push-up. That's the feeling that would happen. Like that. I can bring it down a little if I need to. Oh, okay. Thank you. I appreciate it. Ela consegue baixar um pouquinho o ritmo. Como é o estilo Brooke de ensinar Pilates? Ela fala muito, fala pouco, toca muito, toca menos. What is your style as an instructor? Do you talk a lot? Do you speak a lot? Do you touch a lot? What kind of instructor are you? Well, training with Dorte, and I remember her saying, the more
she was saying the more seminars she's teaching, the less she's saying. You know, she doesn't, in training with her, so solid. You know, I moved to Seattle and I lived there for 6 months and just trained with her all day, every day. And I love learning and I love being pushed. And I was making up case studies. I was giving her homework, like, check out my case study. What do you think? Yeah. I just lived it. I loved it. And she's so hands-on. So from there forward, and then I worked in, it was April Tillman, you know April. Yeah. I knew her in Idaho and I worked with her, and she really had everything to do with getting me excited to go with Dorte. And she makes Pilates so fun. And she's so hands-on and like strong and in meaningful hands-on. Mm-hmm. So between my foundation being with April and Dorte, I mean, just amazing. That set me, you know, and I was always then hands-on, then going to acupuncture school, which is a 4-year program, 2 years of clinic with patients. It's so much touching, so much body touching, Mm-hmm. and so much when you're touching, receiving information just as much as you're moving. So I teach that way, and I train my apprentices to be super mindful, hands-on. And, you know, so I'll go in and then I'll go out and let you have it, because I don't want to do it for you, and I don't want to, what I would say, coddle, but I'll go hands-on to put you where I want you, because then I can bypass the brain and just talk to the body, because the body knows. So I get the body there. So I get very hands-on. I probably touch more than I talk. And then I really do love to help people build hard things. I think that the advanced exercises are very accessible if built well and understood. So I often will take a client, let's say we're working on advanced reform where we're trying to find something and we're not finding it there. We go somewhere else in the studio, find it, feel it, and then bring it back and try it again. So I like to use the whole studio in a workout, and help people understand the why too of where this comes from, because then their bodies know. Our brains get in our way, our mind gets in the way, I think. Então, para responder, eu treinei com a Dorothy, eu mudei para Seattle e vivi lá durante 6 meses, e eu vivi dentro do estúdio. Eu amei o meu tempo lá, e eu passei todo o meu tempo junto com ela, aprendendo dela e dando para ela também deveres de casa, inventando casos para ela tentar em casa solucionar e depois me dar respostas. E ela é muito hands-on. Eu também aprendi a April Tillman também em Idaho, no estado de Idaho, que eu trabalhei junto, fizemos juntos. Ela é muito hands-on também, mas ela é muito forte no hands-on. Ela tem um hands-on muito potente e que leva realmente onde precisa o aluno ir. E, ao mesmo tempo, é muito divertido. Depois disso, eu fiz acupuntura, que são 4 anos. 2 desses 4 anos é com paciente, onde tudo vem pelo toque. É muito informação que você consegue obter pelo toque na acupuntura. Então, e eu ensino também os meus aprendizes a usar o toque muito. Então, eu sou uma instrutora que vai ir no hands-on num cliente e vai se afastar. Mas eu vou guiar pelo hands-on para tentar eliminar o cérebro, a mente, porque o corpo sabe, o corpo entende, o corpo sabe. Então, se com o hands-on o corpo consegue fazer, durante esse instante a cabeça não pensa no movimento e faz o movimento. E aí eu me afasto e deixo eles seguirem. Eu acredito muito que exercícios avançados são acessíveis se
construídos antes de chegar lá. E o hands-on também ajuda muito nesse sentido. Eu gosto de usar o estúdio inteiro. Eu gosto de usar o estúdio inteiro para que os corpos entendem e não necessariamente a mente, que a mente não atrapalha o corpo a entender para poder chegar a fazer exercícios mais avançados. Sometimes I think I teach my clients like they're in a mini workshop. You know, I'm teaching the clients like they're training to be teachers too, and they need to understand, why are we doing this here, and what's this exercise really about? What's the essence of the swan, and where else can we find it? So I like teaching. Yeah. Eu amo ensinar, e às vezes eu ensino clientes como se fosse um mini workshop. Eu ensino o porquê, a entender a essência de um exercício, aonde a gente pode construir um exercício. Então, assim, eu amo ensinar. E aí, Natan? Deixa eu fazer a minha última pergunta para a Brooke. Ô, Brooke, quando você não está praticando acupuntura, Pilates, atendendo clientes, atletas, correndo, fazendo tudo que você faz, não sendo mãe, etc., o que é que você gosta de fazer? Quando sobra algum horário para você, horário vago? So, Brooke, when you're not teaching, practicing, when you're not doing acupuncture, when you're not with athletes, when you're not being a mom, when you're not running, when you're not doing all of the things that you do, what do you like doing as a hobby, or is there anything? I like getting outside. I like being out in the mountains. I like, from here in North Carolina, we can drive not too far to get to the beach, to get to the ocean. I like going home to Idaho so I can ski, really ski. I like going camping. We got a little camper, the kids and I, and so we're having more and more fun camping. And I very much love to, I like to learn things. And right now I'm wanting to learn, I like to garden. I like to grow all my own vegetables. So I'm learning more. I just learned how to make kombucha. I like cooking the things that I've grown. And like upstairs now, I'm making bone broth for the week. So I'm like, I like to eat well, and I like to grow what I eat. And I'd like to learn more about that. So I'm trying. Yeah. How's that? Eu gosto de estar fora. Eu gosto de estar nas montanhas. Onde eu vivo, em Carolina do Norte, não é muito longe dirigindo de ir para a praia. Eu gosto de voltar para casa no Idaho para esquiar de verdade. Eu adoro acampar. Agora eu tenho um pequeno, como é que chama isso em português? Esses carros camper. Tipo um motorhome, algo assim? Isso, mas assim, um pequenininho, né? Para ir acampar com as crianças. Eu adoro também aprender alguma coisa nova. Agora eu estou com um pequeno jardim, e eu estou plantando e aprendendo a plantar e a fazer crescer coisas que eu vou comer depois. Então, eu gosto muito de cozinhar o que eu fiz crescer. E eu gostaria muito de aprender um pouquinho mais ao respeito. Eu aprendi já a fazer a minha própria kombucha. Eu quero me dedicar a aprender mais como fazer crescer coisas para poder comê-las, porque eu gosto muito de comida, de fazer comida saudável e aprender. But the truth is, there's not a lot of it, which I co-parent, so
my kids go back and forth with their dad who lives here. So I will have windows when I'm with them, and then I'm like full focused, 100% mom. And then when I don't have them, I tend to work a lot. And that was part also of me deciding that I wanted to close Classique, my big studio, because it's been so long of a lot of stress. And I think I got myself used to carrying a lot for a long time and maybe didn't even notice how heavy, it's like you're carrying something heavy and it just keeps adding on. And then you're like, I got it. And then suddenly you're like, holy shit, this is heavy. I'm like, okay, what am I doing? This is my life. And I feel like I went really big. My studio went from very small and me to having 10 to 14 women working for me, training teachers, other acupuncturists, admin, big space. It was amazing. And with or without COVID and shutdowns and challenges, I was coming down the other side where I feel like, I gotta gather myself back, because I still love what I do and there's still more and I don't want to wear myself into the ground. So that was a big decision I made in the fall, which was hard because I loved it and I don't like, I think I was holding on so tight, which also was a sign I needed to let it go. Uhum. Mas a verdade é que não tem tanto tempo assim. As crianças passam um certo tempo com o pai e outro comigo. Quando eu não tenho eles, eu trabalho demais. Quando eu estou com eles, eu sou 100% mãe. E quero que seja assim. Mas eu eu tomei a decisão de fechar o grande estúdio Classique agora pouco tempo atrás, porque virou demais. Eu estava com a sensação de ter uma coisa para carregar e que a cada passo vinha alguma coisa mais pesada em cima e outra mais pesada e outra mais pesada. Chegou um momento que o que eu faço? Não dá. Então, o meu estúdio, se vocês têm que entender, o meu estúdio começou pequenininho comigo só e foi crescendo com Pilates, acupuntura e tudo, até ter 14 pessoas trabalhando aí dentro para mim e virou muito estresse. E eu precisei pensar em mim, me recompor, me achar de novo, porque eu amo o que eu faço, eu não quero parar de amar o que eu faço, eu não quero parar de fazer o que eu faço, mas então foi uma decisão difícil de fechar o estúdio, mas foi bom para mim. Diz que agora que ela está plantando e colhendo e cozinhando, que ela, quem sabe, o próximo passo é abrir um restaurante agora. Well, now that you're gardening, you're planting, you're harvesting, who knows, maybe the next step is opening a restaurant. Maybe so. Maybe, Stop right? me. If I start doing that, you call me and you stop me. Não. Se eu fizer isso, me chame, me ligue e me pare. Yeah, it's a funny time. I'm really inside the transition. You do something so long of being a studio owner, and I do own the building that the studio is in, which is in our downtown, and so that is for sale, which is an exciting thing and also something out of my control. So I have to be very patient for the right person at the right time who says, yes, I want this amazing space, and that will then launch me into some new freedoms. And I'd love a home studio or something smaller downtown to keep doing what I'm doing, but that's a lighter load and lets me do all the online, which is freeing. So it's
I'm definitely in the in-between space and just being in it, because, you know, it's like our workout, right? Our transitions, it's where there's a lot of juicy goodness in the transitions. Eu estou no meio de uma transição. Eu fiz isso durante tantos anos, tanto que é um pouco destabilizador, digamos agora. Eu também sou proprietária do prédio onde estava o Classic. E agora eu decidi de colocar o prédio em venda e estou aprendendo a saber como ser paciente para achar a pessoa certa que vai se apaixonar pelo espaço, e isso demanda, requer paciência e a vontade de que esse espaço vá para a pessoa certa. E uma vez isso acontecer, isso vai me levar também para outras maneiras de trabalhar, de ter uma carga um pouquinho mais leve, de quem sabe ter um estúdio em casa, de trabalhar continuar com o online. Eu estou nessa posição entre tudo, como nas transições, nos exercícios, onde tudo acontece. É nesse momento transitório que eu me encontro agora. Vai dar certo. And I think that what's happened with the last couple years of we could say shutdowns, but there's been also so many opening ups, because like I have loved training teachers in a full apprenticeship, you know, which is almost all the teachers I've trained, they study with me for almost 2 full years, and it's a lot, and it's amazing. And over this sort of the closures and the being a creative entrepreneur that has to shift with the times we're in, I recrafted how I train teachers to instead now work more with teachers who already have a certification, who want to do a mentoring program and do that online. So now, I mean, I have just fallen in love with teaching online teachers around the world. And I would have never seen that coming. And I would have never set that up on my own if the world hadn't nudged me that way. But I think it's really exciting. And I love, mostly it's classical teachers, but I think it's really inspiring to work with people who already have a base training. They don't need me to teach them the whole system. They know, but now we can get silly and excited, and I can push them in their workout, and we can talk through case studies of clients or help them with their business ideas, or watch them while they're teaching a client and give different ideas for their hands-on. So the shifts have been super fun, and something that some of them, like the online and mentoring teachers, I would not have naturally come to unless all these sort of closures and the big, you know, the inside out of the last few years. Yeah, the pandemic has been truth revealing to so many people. Yeah. Nesses últimos anos, né, tem muitas coisas que fecharam, mas também tem muitas coisas que se abriram no sentido literal, né? Muitas oportunidades que foram criadas. E eu amo ensinar a instrutores, né? O meu programa de certificação era um programa de 2 anos, que demandava muito de mim, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu sempre amei fazer. E com as mudanças que aconteceram, e sendo uma pessoa, querendo continuar a ser uma pessoa criativo dentro de ser... qual é a palavra em português? Entrepreneur em português eu sei o que quer dizer, fugiu agora também. Já vai voltar. Eu tive que reinventar, eu gostei da ideia de ter que reinventar a maneira como
eu ensino a instrutores, por causa de tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos. E hoje eu estou querendo continuar e curtindo muito o fato de estar dando aulas e estar com instrutores no mundo inteiro, online, que é uma coisa que não acontecia. A maioria deles são instrutores do clássico, mas não somente, e é muito inspirador de ensinar a pessoas que já sabem. Eu não preciso ensinar o exercício, não preciso ensinar o sistema, eles já conhecem. Então, é aí que começa a ser detalhes mais criativos, mais divertidos, pessoas com quem tem um intercâmbio de informação que é muito rico. E tudo isso não teria acontecido se não fosse pela pandemia, o que aconteceu nesses últimos 2 anos, e o que me levou a trocar, a fechar o estúdio, a trocar a maneira como eu trabalhava antes. Então, eu estou me dedicando mais a essa parte de relação com instrutores, ao invés de ter um programa de certificação, criar um programa de mentorship para pessoas que já estão certificadas, que já têm uma formação. Isso é muito interessante fazer isso. O entrepreneur empreendedor, né? Empreendedor. Obrigada. Para continuar sendo um empreendedor criativo, para continuar sendo uma empreendedora criativa, eu tive que remanejar as maneiras como eu lidava com instrutores. E eu vou fazer minha última pergunta para ela. Eu queria saber a mensagem que ela deixa para os novos professores. What would you say to new instructors? What would your message be to new instructors? Stay close to your workout. And I think that I feel like I love being creative, but still, like, it's still very much classical Pilates. So I think that knowing the structure and the sequence and the order can be something that it's not an enclosure, but it's a solid structure that then you can grow upon, right? So once that's so solid, and I think that's why I'm liking now working with teachers who somebody already gave them that solid, so I don't have to be that person anymore. You know, Dorte did that to me, and then I did that to other people. Like, this is the thing, you know. And so now, you know, to understand this clarity of the system, because then it does give you, as long as those principles are with you and you understand the essence of the exercise and what each apparatus brings to it, then you can play and get curious, and you're not stuck in any perfection. I think that that's important, to let ourselves be free in our practice and in our teaching, you know, as long as you're meeting the client in the moment. Yeah, I mean, I think that staying close to your workout is really important. And over the years of having a studio and having teachers come to workshops or come visit or come do workouts, and then you start to kind of ask, well, what's your practice like? And they're like, oh, I just teach. I don't really work out anymore. I'm like, well, there's the thing. Use your homework, go home and work out. And it doesn't have to be like your workout it's not advanced reformer every day. Like, you just get on the mat and be with yourself, or move the springs and feel them both directions. And then you're going to come right back to yourself. So I don't know. I wonder who's going to train all the teachers now, because as we are with so much online, and I have people who have asked, I want you to
training. I think we have to be in person for trainings, but I don't know. Be curious what happens as things open up or don't open up, or because it is such a hands-on, up close method. And I don't know, I love workshops and seminars. I love being at them. I love teaching them. Mais importante é estar perto e junto com o seu treino. Eu amo ser criativa, mas eu acho que mesmo que o clássico seja, a gente precisa conhecer a sequência, a ordem, tudo, ter uma estrutura sólida em cima da qual depois pode crescer ou se divertir. Eu acho que é por isso que eu estou curtindo tanto estar trabalhando com instrutores já formados. Eu não preciso só fazer que eles entendem a sequência e a ordem e ser extremamente forte com eles com isso. Eles já sabem tudo isso. A Dorothy foi assim comigo, eu fui assim com eles durante muitos anos, mas isso eles já sabem. Com quem eu estou trabalhando agora a partir daí crescer. Precisamos entender a clareza do sistema para depois poder brincar e ser curioso. Precisamos ser livres dentro da nossa prática e dentro dos nossos ensinamentos, sendo instrutor, o que a gente ensina. Mas o mais importante é manter-se perto do seu próprio treino. E o treino, aí que tá, quantas vezes fiz workshops onde eu perguntava para a pessoa, e o que você treina? Eu não treino, eu só ensino. Aí que tá o problema. Essa pessoa precisa voltar para casa, faz o dever de casa, e não precisa ser um reformer avançado todo dia. Deita no mat e sinta-se, entra em você mesmo e trabalha com você e sinta-se você mesmo. Mas eu sou curiosa também de ver como é que as coisas vão evoluir com o online. Eu acho que para ter um treinamento a gente precisa de estar presencial. Mas como é que vão ser as coisas? Como é que vão evoluir as coisas agora? Porque vai voltar, não vai voltar? Mas mais que nada, o que aconteceu nesses últimos anos abriu portas e oportunidades que a gente não conhecia. Então, eu sou curiosa de ver como as coisas vão evoluir. Legal. Thank you, Brooke. Thank you so much for a lovely night. Thank you, Brooke. You're so welcome. Thank you. I hope your audience down there enjoys it. Yeah. Sorry? I hope your audience. I hope your listeners watching. I'm sure. I'm sure. Of course. I love it. Thank you again. Thank you so much for your time, for your patience. Thank you. And have fun. Have fun on your trainings and your trips. Always. Thank you. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado, Flor, mais uma vez pela... Obrigada. Gente, foi um prazer enorme. Natan, vamos mantendo contato. Fechou. Beleza. E vou fechar aqui nosso encontro. Obrigado, Brooke. Thank you so much. Thank you so much. Have a good night.